Adivinhe quem acordou e causou alvoroço depois de 40 anos de sono? O próprio Mauna Loa do Havaí. Esse grandalhão é o maior vulcão ativo do planeta e recentemente estava expelindo fluxos de lava incríveis. O US Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, até listou um nível de alerta, o que significa que as coisas ficaram bem sérias. Felizmente, parece que a erupção foi mantida sob controle, pelo menos por enquanto, mas quando se trata de vulcões, é melhor não baixar a guarda. Cada uma dessas possíveis erupções maciças pode causar problemas em tudo, de transporte, comércio, energia e finanças até comunicação. Até mesmo os alimentos que comemos e a água que bebemos podem ser afetados. Caramba! É difícil imaginar, não é mesmo? Seria como um grande jogo de o chão é lava, exceto pelo fato de que a lava seria real e o jogo seria muito difícil de vencer. E não vamos nos esquecer do impacto que isso teria em nosso clima e temperatura. No entanto, o Mauna Loa não é o único vulcão que pode causar problemas. Você sabia que embaixo do Parque Nacional de Yellowstone há um dos maiores vulcões do mundo? A caldeira de Yellowstone no topo do vulcão é tão grande que é chamada de supervulcão. Isso significa que ele tem o potencial de produzir uma erupção e tanto. Mas não se preocupe, isso não vai acontecer tão cedo. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem que o Yellowstone está meio atrasado, porque a última erupção ocorreu há 70 mil anos. No entanto, essa é apenas uma concepção errônea comum sobre os vulcões. Eles não funcionam com base em cronogramas. Eles entram em erupção quando há magma erupcionável suficiente abaixo da superfície e pressão para fazer com que esse magma suba. Atualmente, nenhuma dessas condições está presente no Yellowstone. Os especialistas acompanham de perto a atividade subterrânea de Yellowstone para avisar se uma grande erupção vulcânica está prestes a acontecer. Eles usam várias técnicas para monitorar os movimentos, a deformação do solo e as temperaturas, além de coletar gás e água para verificar sua química ao longo do tempo. Embora o Yellowstone esteja estável no momento e não tenha apresentado nenhuma atividade sísmica incomum ultimamente, se ele entrar em erupção, as consequências podem ser muito ruins. Os especialistas preveem que as cinzas podem acabar cobrindo a região circundante com uma camada de mais de 10 centímetros de espessura. Isso poderia realmente bagunçar a agricultura do meio oeste por um curto período de tempo. Os efeitos também seriam sentidos além das fronteiras dos Estados Unidos. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Yellowstone é um lugar lindo e emocionante para visitar, com sua incrível vida selvagem, geysers, fontes termais e vistas de tirar o fôlego. Da próxima vez que alguém lhe perguntar se o supervulcão de Yellowstone entrará em erupção em breve, diga a essa pessoa para não se preocupar por enquanto. Há cerca de 1.500 vulcões ativos na Terra, e isso é muita lava. E embora seja verdade que entre 10 e 20 vulcões entram em erupção todos os dias, é altamente improvável que todos entrem em erupção ao mesmo tempo. Mas vamos imaginar por um momento que isso acontecesse. A Terra sobreviveria? De acordo com alguns geólogos, a resposta é um grande e sonoro não. Veja bem, o problema de um evento vulcânico mundial não se refere apenas às explosões e aos fluxos de lava, que já são problemáticos o suficiente, mas também às cinzas e aos gases vulcânicos. Essas cinzas incômodas bloqueariam completamente o Sol, lançariam o planeta na escuridão total e afetariam a forma como as plantas realizam a fotossíntese. As plantações seriam destruídas e as temperaturas cairiam significativamente. E isso não é tudo. A chuva ácida acabaria com as plantações que sobrevivessem à cobertura de cinzas. Essa mesma chuva também contaminaria nossas águas. Isso tornaria o próprio oceano mais ácido, causando problemas para corais e vidas marinhas com conchas duras. Isso pode até mesmo acabar com espécies inteiras de peixes. Há um lado positivo, mais ou menos. Alguns organismos resistentes poderiam sobreviver nesses ambientes realmente ácidos, como as fontes termais de Yellowstone ou em áreas submarinas profundas que não seriam expostas à erupção. Quanto aos seres humanos, a situação é um pouco mais complicada. Eu quero dizer, se você tiver dinheiro para isso, poderá construir um bunker subterrâneo legítimo e ficar lá até que a atmosfera se dissipe. Cenários vulcânicos estranhos à parte, atividades vulcânicas interessantes não acontecem apenas na América. Você já ouviu falar de Katla, o famoso vulcão islandês? Já faz algum tempo que ele entrou em erupção, em 1918. Mas o problema é o seguinte, se ele decidir explodir, as coisas podem ficar muito loucas. Veja bem, o Katla não é um vulcão comum. Se entrar em erupção, a previsão é de que seja 10 vezes mais forte do que seu irmão mais próximo, que causou um grande frenesi em 2010. A pluma de cinzas do Katla seria enorme, alcançando o céu e cobrindo vastas áreas da Europa por um longo período.
Isso significa que as viagens aéreas e o comércio econômico seriam gravemente afetados, o que poderia levar a Europa e talvez até mesmo o mundo inteiro a passar por momentos difíceis. Mas não se preocupe ainda, a probabilidade de o Katla entrar em erupção em breve é bastante baixa. Se você faz parte dos aficionados por história e vulcões, certamente já ouviu falar do Monte Vesúvio. No dia 24 de agosto de 79 d.C., o Monte Vesúvio acordou de um sono de séculos e decidiu fazer uma enorme birra. Bem, não foi exatamente uma birra, foi mais uma erupção vulcânica que abalou o sul da Itália e todo o Império Romano, destruindo a próspera cidade de Pompeia. Avançando para o século XVIII, essa antiga cidade foi redescoberta e escavada, revelando uma riqueza de conhecimento sobre a vida cotidiana dos antigos romanos. É como uma cápsula do tempo do passado, congelada, esperando para ser explorada. Antes de o Vesúvio decidir dar essa festa surpresa, Pompeia era um próspero centro de comércio e local de férias de verão para os ricos. Mas quando o vulcão entrou em erupção, choveu cinzas e pedra-pomes por 12 horas seguidas, forçando as pessoas a fugir. Pelo lado positivo, as camadas de cinzas e pedra-pomes formaram uma cápsula do tempo natural que preservou os edifícios, afrescos e esculturas até sua redescoberta quase 1.700 anos depois. Isso significa que agora podemos estudar a cultura, os costumes, as crenças, as características físicas, a alimentação e a saúde dos antigos romanos como nunca antes. O relato de Plínio o Jovem, uma das testemunhas oculares mais detalhadas do desastre, nos deu uma rara visão dos eventos que ocorreram nas primeiras horas da erupção. Mas a erupção do Vesúvio não foi apenas uma tragédia para os antigos romanos, ela também contribuiu significativamente para o campo da vulcanologia e para a nossa compreensão dos desastres naturais. De fato, o tipo específico de erupção vulcânica que condenou Pompeia é hoje reconhecido como pliniano, em homenagem a Plínio e seu tio. Portanto, embora possa ter sido um dia difícil para os romanos, deixou um impacto duradouro no mundo e nós ainda o sentimos hoje. Semeru, a montanha mais alta de Java, também teve outra erupção em 2022. A erupção expeliu uma nuvem de cinzas de até 15 quilômetros no céu e provocou a evacuação de quase 2.000 pessoas. A maioria das estradas foi fechada e as cinzas vulcânicas cobriram a vista da montanha. Mas não vamos nos esquecer de que esse não é o primeiro evento de Semeru. Ele também entrou em erupção um ano antes, deixando milhares de pessoas desalojadas. Definitivamente, é melhor prevenir do que remediar em torno desse vulcão bravo. Inicialmente, as autoridades japonesas próximas estavam em alerta para a possibilidade de um tsunami, mas ainda bem, não foi o que aconteceu. Na Indonésia, 8,6 milhões de pessoas vivem a menos de 10 quilômetros de um de seus 142 vulcões. Sim, você entendeu certo. 142 vulcões. Isso é muita lava, se você quer saber. Apesar de ser um vulcão bastante exigente, o Semeru ainda é um lugar que as pessoas querem visitar. Uma de suas principais atrações é um tipo especial de savana. O que a torna tão interessante é sua cor, roxo. Quando essa região está passando por sua estação chuvosa, toda a área fica coberta de lindas flores que muitas vezes são confundidas com lavanda. Spoiler, não é lavanda. E se você já visitou a área, saberá que na verdade é um tipo de verbena.